Bom, ok. Bom dia a todos e a todas. Depois vocês contaram com toda a elaboração e a retórica do Dr. Vicente Andreu quando eu sair, que aí ele se liberta, ou se libera, e aí vai falar dos detalhes do fórum junto com o Benedito Braga, com o Hollenberg, com o Jorge Viana, que lá estiveram, o senador Hollenberg, o senador Jorge Viana. Senador Sérgio Souza, muito obrigado pelo convite de poder estar aqui com vocês. Eu vou iniciar me desculpando, porque, como eu disse, eu tenho que atender agora o ministro de Meio Ambiente da Itália. Em seguida, nós vamos para a reunião hoje do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, presidido pelo presidente da República. Então, tem todos os preparativos, estou esperando o professor Pinguelli chegar de viagem, enfim, para a gente poder fazer aquilo que é a fase final de preparação à reunião. Mas, de qualquer maneira, eu não quis deixar de poder estar aqui com vocês nessa sessão, atendendo o convite do senador Sérgio Souza, sinalizando talvez 3 ou 4 coisas que são importantes no processo. A reunião do fórum, quer dizer, é uma reunião global, que contou com mais de 100... Quantos países foram? 140? 170 países, e que mobiliza todos os segmentos, não só o segmento de meio ambiente, mas todos os segmentos de indústria, ciência, movimentos sociais, em torno de um recurso que é estratégico, que é o recurso da água. E é um recurso estratégico não só porque ele conduz a vida, mas ele tem uma função econômica importante para a inclusão, uma função ambiental e econômica importante para a inclusão social. O fórum teve um debate, foi estruturado para possibilitar o debate desde a questão da escassez da água até as questões de clima, tá? A vulnerabilidade, os cenários que o mundo terá que lidar em função da incerteza associada à mudança do clima. Isso talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem no Brasil, de fazer a agenda de recursos hídricos dialogar com a agenda de mudança do clima. Nos arranjos tradicionais de governança da água, eu digo tradicionais, esse tema ele vinha sendo conduzido de maneira marginal. No entanto, ou vinha sendo conduzido num tema de completa escassez da água e desertificação, mas como um fenômeno não associado à mudança do clima. Os debates todos de natureza internacional sugerem um caminho absolutamente estratégico no cenário de mudança de clima a respeito dos estoques, das reservas hídricas do planeta e sobre o futuro do uso dessa água, não só para abastecimento humano, mas para as atividades econômicas. Particularmente aqui, cabe destacar a questão da agricultura, a questão vinculada à irrigação propriamente dita. Esse é talvez um dos temas mais sensíveis, que merece um olhar sobre a quantidade de uso de água para irrigação, não só no Brasil, no mundo como um todo, e a necessidade de desenvolvimento de tecnologias ambientalmente mais competentes, do ponto de vista mais eficientes, para que a gente reduza desperdício, para que a gente possa ter o uso dessa água de uma maneira mais estratégica, até a questão do uso da energia, a própria geração de energia a partir da água e a vulnerabilidade em função aos cenários de escassez de chuvas e como é que a gente fica quando a gente fala dos estoques de água, os reservatórios de água. Isso é um debate. O outro debate fala exatamente sobre desastres naturais e sobre o problema das inundações. Também associado, muito possivelmente, embora exista um índice de incerteza, muito possivelmente a fenômenos da mudança do clima. E as inundações, elas estão sendo trabalhadas cada vez com mais frequência em função não só da sua incidência, mas em função do como é que elas estão atingindo as populações urbanas e como é que elas estão sendo responsáveis por destruição de ativos econômicos e sociais importantes. Então, nós temos países, por exemplo, feito a Coreia do Sul, e estava lá o primeiro-ministro da Coreia do Sul, com quem nós jantamos, e depois teve a sessão da Rio+20 com ele, que desenvolveu uma estratégia toda de barramento, de gestão para as inundações, em função também da sua vulnerabilidade econômica, ambiental e social. Então, todas essas agendas, na realidade, têm como mainstream a água. Esse aqui é vamos chamar o fio condutor a partir de uma agenda ambiental e que liga diretamente a uma agenda social e uma agenda econômica. Um outro aspecto que vale destacar é um debate rico sobre cidades, sobre urbanização, o estresse das bacias críticas e o cenário de urbanização do mundo, considerando os próximos 30 anos, 40 anos. Quer dizer, os dados
remetem que esse aumento populacional que nós vamos ter em todo o planeta, parte expressiva desse aumento populacional, tá, chegar a 9 bilhões de pessoas, parte expressiva vai estar concentrada em cidades. E na América Latina, esse índice de urbanização espera ser da ordem de 93% a 94%. Isso são dados das Nações Unidas, tá, da Agência de Populações das Nações Unidas. E o debate que se coloca, e que se colocou no fórum, e que nós vamos desdobrar aqui no Brasil, e a Agência Nacional da Água vai trabalhar isso junto, e o Ministério do Meio Ambiente, é sobre exatamente a oferta, as necessidades de recuperação de bacias críticas, que estão muito associadas no Brasil às regiões urbanizadas, tá? E o problema de custo disso para a sociedade. Tem uma discussão econômica importante sobre a recuperação desses ativos que estão contaminados, degradados, como a gente vê nas grandes cidades, não só no Brasil, mas em todo o planeta. Então, nós temos uma discussão de oferta, acesso e atendimento àqueles que não têm acesso à água, e tem uma discussão sobre o melhor uso da água e recuperação da água, onde você tem bacias críticas, bacias degradadas, com particular enfoque nas questões das cidades. Então, nós temos um debate sobre setores econômicos, e aí é importante a questão da agricultura, a parte da irrigação e a parte da energia elétrica, se eu posso sinalizar, isso são cenários que estão sendo discutidos internacionalmente, e um lado, do ponto de vista do homem, de um foco no homem, não só do acesso, mas uma preocupação com a qualidade de vida nas cidades e o acesso a recursos hídricos nas grandes cidades e nas cidades de porte médio. O fórum ele permitiu uma convergência de debates, não de visões, a riqueza, mas de problemas e de construção de caminhos em torno daquilo que a gente chama de uma agenda mais robusta do ponto de vista do desenvolvimento sustentável e o papel estratégico estruturante da gestão dos recursos hídricos nessa agenda. Como os senhores sabem, no Brasil nós temos 2 sistemas, o Sistema Nacional de Meio Ambiente e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. São duas lógicas distintas de arranjo institucional e de instrumentos que devem trabalhar de maneira convergente. E nós colocamos isso no Ministério do Meio Ambiente, esse é o desafio que temos hoje no Ministério do Meio Ambiente, de reorganizar a relação entre o Sistema Nacional de Meio Ambiente e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, não só no diálogo entre os instrumentos, como, por exemplo, a questão do licenciamento ambiental e a outorga, tá? Que tem que ser convergente, esse trabalho com planejamento de uso de recursos hídricos, com planejamento de uso de recursos ambientais, como também nos chamados instrumentos de governança, como os conselhos, o Conselho Nacional do Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, isso precisa juntar. Na última reunião do CONAMA, há cerca de 2 semanas atrás, uma semana atrás, eu reiterei o pedido para que o CONAMA dialogasse com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e vice-versa. São 2 instâncias distintas que não podem ser tão distintas assim. Enquanto papel institucional, sim, por causa da lei, mas enquanto agenda ambiental e agenda de sustentabilidade do desenvolvimento, é absolutamente essencial que você tenha uma integração das políticas e dos planos na esfera da agenda dos 2 conselhos, que os 2 conselhos trabalham com normas, o CONAMA tem caráter deliberativo, e um trabalha com qualidade ambiental do recursos hídricos, que é o CONAMA, e o outro trabalha com o uso e a visão estratégica de planejamento do uso dos recursos hídricos do país. Então, isso é um desafio que está posto para o Ministério do Meio Ambiente e que, no debate do Fórum, senador, isso ficou muito claro, do ponto de vista da necessidade de integração dos sistemas de governança e de valorização dos instrumentos de governabilidade. E aí, um terceiro aspecto que eu acho importante e que ficou muito evidente, acho que o nosso Vicente estava falando sobre isso, não só por causa do estande do Brasil, e aí ficou muito claro como é que as pessoas transitam a diversidade, a aquadiversidade, eu posso falar da biodiversidade, de atores que lá estavam, de toda a natureza, tratando da questão da água. O estande do Brasil ele foi um local de acolhimento e de facilitação, de percepção das várias tribos e de como é que tem o engajamento do debate político sobre a questão dos recursos hídricos no planeta. Mas, fundamentalmente, a importância de mudarmos o status de diálogo com a sociedade civil sobre a questão da água. Não são só os conselhos, os comitês de bacia, as agências, cobrar o uso da água, a cobrança, o valor econômico da água. Essas discussões todas estão postas, elas precisam ser aperfeiçoadas, etc. Mas eu entendo que a gente precisa mudar o status de diálogo com a sociedade civil, particularmente em torno de acesso à informação. Sem a informação estratégica, é impossível
que a gente possa avançar num diálogo que seja inclusivo, ou seja, você incorporar cada vez mais a sociedade civil no processo de tomar a decisão a respeito, ou nos processos estratégicos de tomar a decisão a respeito do uso da água, ou da gestão de recursos hídricos, não só no país, mas no planeta. Isso é um debate do Fórum, que também é importante de ressaltar, e que é comum também naquilo que são os aspectos, as chamadas bacias compartilhadas, que é um outro desafio. Quer dizer, nós olhamos nacionalmente, olhamos internacionalmente do ponto de vista global, mas tem uma ação regional, como, por exemplo, o Brasil tem em relação ao bioma amazônico, o Brasil tem em relação à Bacia do Prata, o Brasil tem em relação ao aquífero Guarani, quer dizer, ativos que a gente possa ter, que, na realidade... Bom dia, senador. Desculpe. Tudo bem? Que, na realidade, possa oferecer uma visão de gestão estratégica compartilhada com outros países que são, na realidade, países que fazem fronteira com o Brasil. Esse desafio está no Tratado de Cooperação Amazônica. Nós estamos fazendo agora uma iniciativa do Tratado de Cooperação Amazônica com o uso dos recursos do Fundo Amazônia para valorizar o aspecto de conservação da biodiversidade, e gostaria de lançar aqui uma proposta que talvez essa casa pudesse debater uma gestão, um modelo de gestão estratégico regional sobre recursos hídricos, considerando e vulnerabilidade climática, considerando a bacia amazônica. Quer dizer, no âmbito do Tratado de Cooperação Amazônica, nós estamos avançando bem na agenda de biodiversidade e clima, no compartilhamento de ações para redução de desmatamento. O Brasil está cooperando e estamos oferecendo a nossa experiência dos últimos anos em torno do combate ao desmatamento legal e a questão de redução de emissões, mas acho que nós devemos avançar numa agenda também de água, juntando, em vez de evitar água, biodiversidade, a gente tem uma agenda mais integrada de caráter regional, e talvez o Senado, gostaria de sugerir, senador Sérgio, que vocês pudessem recepcionar um debate com o TCA e também com a Bacia do Prata. Eu acho que aí nós temos duas situações muito distintas, mas uma oportunidade ímpar para uma integração, tudo bem, para uma integração e para uma visão estratégica sobre a gestão de recursos hídricos. A questão do clima é uma questão que veio para ficar. Portanto, nós temos que buscar esses caminhos de integração. E, finalmente, gostaria aqui de ressaltar os dois últimos aspectos. É impressionante a convergência e a mobilização em torno de um papel que o Brasil desempenha cada vez mais no cenário internacional, nessa agenda, em que todos buscam essa interlocução, em que todos buscam a construção de soluções a partir do Brasil. Aí nós estamos considerando, por exemplo, na produção de alimentos, acesso a recursos hídricos, evitar a degradação de resíduos sólidos, recuperação de solo, a recuperação de solos, que isso é um desafio que se tem imenso, não só na África, como se tem em outros países do planeta. Estou vendo aqui a senadora Cátia Abreu, que estava também em Marcelo e participou dos debates com a sua cruzada de recuperação de APP, e internacionalmente falando, e exatamente preocupada com essa recarga dos recursos hídricos e a produção de alimentos, que é um desafio que o planeta tem. E, finalmente, a ideia, que eu não sei se vamos conseguir ser exitosos, mas certamente seria extremamente importante se nós conseguíssemos, depende aqui do doutor Braga e dos seus colegas no Fórum, mas, eventualmente, do Brasil sediar a reunião do Fórum em 2018. Okay? Então, isso foi uma proposta. A próxima reunião do Fórum é na Coreia do Sul, não é isso? E, em seguida, há uma proposta de que o Brasil possa sediar. Acho que seria uma oportunidade ímpar. Nós temos uma discussão desta envergadura e da importância de lidar com os recursos hídricos numa agenda do século XXI. Quer dizer, eu acho que é inevitável lidar com essa agenda, certamente no contexto, em todos os contextos definidos, mas no contexto de mudança do clima. É essencial que a gente possa ter um debate estratégico no Brasil sobre isso e sobre aquilo que se desdobra dos compromissos que todos os países terão que assumir a partir de 2020, segundo os resultados da Conferência de Durban. Então, esse foi o cenário. Eu não pude, eu fiquei menos de 24 horas em Marcelo, porque eu tinha que voltar ao Brasil. Não pude ficar com o senador Hollenberg, a senadora Cátia, com todos os debates, o senador Jorge Viana, toda a equipe do Ministério que lá esteve. Mas, Luiz, também, eu não vi. Você também foi? Eu não vi vocês. Eu sou horrível. Eu também. Está vendo? Viu como são todos sustentáveis?
mas, porque realmente eu fiquei menos, acho que 24 horas, nem isso, eu fiquei na França, mas eu fiz questão de participar do debate e chamo a atenção o último aspecto, que na conferência da Rio+20, nós teremos uma mesa nos diálogos sustentáveis dedicada a recursos hídricos. Quer dizer, dos 10 temas, não são mais 9 temas, agora incluiu-se o tema de florestas, a pedido da Presidente da República, nós teremos um debate sobre florestas. Dos 10 temas, uma mesa dedicada a recursos hídricos, que eu pedi ao pessoal do Fórum que nos ajudasse com a contribuição de nomes na concepção do que será o debate, com os grandes temas que vão nortear essa contribuição da sociedade civil, de experts, de CEOs de grandes empresas, só não participa o governo fica na plateia, o governo tem que ouvir com contribuições que serão levadas ao chefe de Estado. Então, nós teremos essa agenda na Rio+20 e o desdobramento da agenda naquilo que eu chamo o desafio dos próximos 20 anos do Brasil em torno do desenvolvimento sustentável. Mas o debate da Rio+20 ele não é somente a conferência, o debate é o pós-Rio+20, os desafios que nós temos em torno de sermos ambiciosos numa agenda sobre sustentabilidade do nosso desenvolvimento com a integração de uma visão ambiental com inclusão social e com crescimento econômico. Então, esse é um debate. E, finalmente, houve o debate sobre economia verde, mas eu vou deixar aqui os meninos para comentarem isso com vocês, com mais detalhes, porque eu sei que também é um assunto que a Agenda da Água recepciona e que nós temos uma diversidade de opiniões e de construções políticas a serem feitas no âmbito das negociações internacionais e dos diálogos internacionais. Então, foi um evento, pelo que eu